O Senhor dos Anéis, The Making of, The Movie Trilogy. É um making of dos 3 filmes, tá? Tem 2 coleções de livros de making of da primeira trilogia que são bem legais. Tem esse livro que dá conta dos 3 e tem 3 outros livros que é o The Art of Fellowship of the Ring, The Art of the Two Towers e The Art of the Return of the King. Esse The Art of, pessoal, tem muito mais imagens, muito mais concept arts, é muito mais ilustrado. Esse do Brian, ele é mais para você ler mesmo. Eu quando eu comprei ele no primeiro final de semana, ele vai bem tranquilo. E é uma viagem de leitura mesmo, pela leitura mesmo, que ele vai entrevistando pessoas que dão depoimentos de como foi a produção. Então você começa a ver uns pontos de vista diferentes da produção mesmo. Ouvindo pontos de vista mais subjetivos, mais minimalistas, enfim. Então é bem legal também. Eles são diferentes, tá? Esse aqui são os 3 em 1. Então esse aqui também tem a vantagem que é um pouco mais barato. Quem gosta, gosta de todos, né? Vai tentar adquirir todos, né? Mas esse aqui pode ser uma versão mais econômica e é legal que tem opção para todos os bolsos, né? Vamos lá então, vamos dar uma olhada nele? O Senhor dos Anéis, The Making of Movie Trilogy. Esse é do Brian Simbley e tem um prefácio aqui, um texto inicial do Ian McKellen. Aqui tem o índice. Então tem um prólogo, tem as oficinas que criaram as árvores, tem um capítulo sobre locação, tem um capítulo sobre cenário, tem um capítulo sobre miniaturas, o departamento de criação, das coisas que foram criadas para o filme, tem a coisa sobre maquiagem, tem aqui sobre figurino, aqui sobre as coisas que eles tiveram que criar, forjar para o filme, né? Aqui tem sobre maquiagem, cabelo, aqui tem sobre as máscaras, aqui é sobre a filmagem em si, como foi o processo de filmagem em si, só os dias de filmagem. Aqui tem a parte de edição e efeitos especiais e sobre a música também. Então tem o Ian McKellen aqui, dando uma introdução sobre o que foi. São pontos de vista bem pessoais, tá? O que é legal, dá uma cara diferente do material que tem por aí, tá? Aqui é o crachazinho que ele recebeu, que o autor recebeu para poder ir na premiere do filme. Aqui tem um pouco sobre o próprio lançamento do filme, da premiere do filme, como foi a noite de estreia, como é que a televisão, os jornais relataram isso. Tem o nervosismo do pessoal, tem um pouquinho dos coquetéis aí. Aí vem o Lucky Man, que é sobre o Peter Jackson, então conta um pouquinho da história do Peter Jackson, os filmes que ele fez até chegar no Senhor dos Anéis, um pouquinho sobre o modo de trabalho dele, como foi a estreia em Cannes, tá? A recepção da crítica, a recepção dos fãs no próprio festival. Aí começa esse capítulo aqui das coisas que eles criaram, né? Do workshop no sentido de oficina mesmo, né? Das coisas que eles tiveram que criar para os filmes e tal. Fala um pouquinho da Weta, né? Que é aquele gafanhotozinho que só tem na Nova Zelândia mesmo, né? O símbolo da Weta é o gafanhotozinho. Faz uma brincadeira com a perspectiva forçada, que é muito usada nos filmes, né? Para deixar as pessoas grandes ou menores. Os hobbits pequenos, os orcs maiores, os elfos maiores, enfim. Tem aqui ó, as botas, né, dos povos dos homens normais e as botas dos hobbits, que eram esses pezinhos peludos, né. É legal porque vai pegando vários pontos que normalmente a gente não vê em making-offs. Então são conversas, são bate-papos, tá? São coisas meio paralelas. Então, conversa com esse artista, que é o Tânia, não lembro exatamente o nome dele, mas ele é bem conhecido como Tânia, então ele fala bastante coisa do ponto de vista dele, o que ele fez na carreira dele até chegar nesse ponto, o que esse processo de criar para o Senhor dos Anéis foi diferente das coisas que ele fez até ali, como é que é trabalhar com o Peter Jackson, porque ele trabalhou no King Kong também, se eu não me engano, com o Peter Jackson. Como foi a criação das armas, a proporção das armas, para entender, todo esse processo meio que normalmente não chega nos making-offs, né?
Que nem aqui, eles entrevistaram esse cara, que é o Brian Massey, que ele é o Greensmaster. O que ele faz, pessoal? Ele cuida só da vegetação que aparece no filme, cara. Então tudo quanto é plantinha que aparece no filme, esse cara é responsável em criar ou em plantar mesmo, né? Criar no sentido de arte, plantar no sentido de plantar árvore mesmo, né? E a própria organização de como fazer com que essas árvores sejam facilmente removidas, enfim, decoradas no set, né? Aí tem uma parte sobre location, tá? Como é que, poxa, as próprias cidades ajudaram a achar a locação, o pessoal local, os locais, né, ajudaram a achar as locações. Como é que foi, é, como é que foi encontrar essas locações também, que eles tinham que ir de helicóptero e tal. Como é que era estabelecer a equipe nesses lugares remotos, né? Em termos de tudo, alimentação, transporte, até desde trazer cadeira, trazer mesa, como foi difícil fazer desses sets, né, fazer desses lugares as locações do filme, né? A maioria foi na Nova Zelândia mesmo, eles tiveram que criar algumas coisas no meio do nada, né? Então, como transportar as coisas para lá, como criar. Aqui a criação de Edoras, né? O detalhamento da cidade. Tem um pouquinho aqui também de Isengard. Série in the Scene é mais ou menos os cenários, tá? Construção dos cenários do Hobbit, do Condado, construção em si, as artes, né, que foram criadas. O Alan Lee, pessoal, o Alan Lee e o John Owen trabalharam em muitas coisas do Senhor dos Anéis, tá? Eles fizeram muitas ilustrações ao longo da história mesmo, tá? Não só para o filme, mas bem antes dos filmes até. Então, muita referência visual que nós temos é deles, cara. Os desenhos dos orcs, os desenhos, enfim, de outros de ilustração de livros, de criações, até para as outras mídias, enfim. Eles são os caras que visualizaram Tolkien por mais tempo, assim, dois artistas que estão há muito tempo trabalhando com o conteúdo do Tolkien. Então o desenho deles, cara, foi muito usado durante a filmagem para recriar, enfim, e como ponto de partida para direção de arte, figurino, maquiagem, enfim, né? O Peter Jackson trabalhou muito próximo deles para ir bolando essas coisas, os concepts, né, que depois eram usados para criação dos cenários, o Moria aqui, ó. Enfim. Muita referência visual vieram deles, né? Dá para fazer um episódio só sobre eles, né? Como eles estão envolvidos. Pô, a gente já viu card game aqui, que foram ilustrados por eles, né? A gente já viu board game ilustrado por eles também. Enfim, são dois nomes aí bem recorrentes ao Senhor dos Anéis, né? O Condado, o Barad-dûr também, né? Como foi feito, como foi criado, como foi feito. Aqui, ó, o Hobbit, a casa do Hobbit na perspectiva forçada, né? Aí vem as miniaturas, tá? Um capítulo só sobre as miniaturas. Muito legal, né? A Torre de Isengard, Orthanc. Aqui o Abismo de Helm, né? Que era também uma miniatura. Helm's Deep. As árvores em miniatura. Enfim, ele entrevista o pessoal que criou as miniaturas. E os caras falam como é que era, o diálogo com a direção. É muito legal, né, cara? Aqui, ó. Orthanc alagada, né? Isengard alagado. Minas Tirith. Ele tem pouca foto, na verdade, tá, pessoal? Mas tem muita história contada, assim. Eles falam dos outros... Aqui tem as miniaturas, essas miniaturas, mas no próprio texto ele fala de muitos outros lugares que foram miniaturas também, tá? Como foi filmar as miniaturas, tá? Como muda a cinematografia na hora de filmar a miniatura, né? Que era um Alex, eu não lembro o nome do rapaz, Alex... era um diretor de fotografia só para efeitos especiais. Muitas miniaturas foram filmadas. Aqui tem até umas piadinhas aqui que o pessoal das miniaturas sofreu para fazer essas miniaturas, que o pessoal falava, não, não vai aparecer. Aí de repente a câmera ia lá perto para filmar mó de perto alguma coisa, enfim. Lothlórien, como foi criado, né? As miniaturas de Lothlórien. Rivendell também. É muito legal, né, cara?
Olha os bonequinhos aqui. Depois foi feito em chroma key os personagens andando na ponte, né? Mas no fundo era uma miniatura, né? O departamento de props, tá? Que é tudo que interage com os personagens. Então, cadeiras, mesas, bandeiras, vasos, copos, né? Tudo que eles tiveram que criar do zero praticamente, né? Para o filme, especialmente para o filme. Objetos de cena, né? Enfim, alguns adereços, o broche. O cachimbo, tem várias historinhas paralelas, tá? Os Ring Masters, que são os caras que tiveram que fazer o anel mesmo, né? Derreter o ouro lá. Derreter para criar o anel do nada. Pennyman em Middle-earth. Esse rapaz aqui, como ele chama? Eu não lembro o nome dele. Daniel Reeve. O nome dele é Daniel Reeve. Enfim, ele foi responsável de todas as escritas, cara. Então os mapas, tudo que tinha que escrever. E é um cara especializado em caligrafia. Escreveu todas as coisas que a gente vê no filme aí. Figurino, a parte de figurino, então as roupas dos personagens, os tecidos, tudo que... Chapéu, botas, enfim. Todos os testes que eles fizeram até chegar no figurino final. Os figurinos dos elfos, né, que é bem diferente. Cada povo tinha o seu figurino, como eles se diferem entre si, né? O chapéu do Gandalf, né, que dependendo, ele tinha proporções diferentes para os atores poder carregar. A senhora de Rohan, a roupa do funeral, o que mudava, né? Armaduras, como foi feita as armaduras, as peças de guerra. Tem esse John aqui, era John o nome dele, acho que era. Enfim, ele era um dos responsáveis em criar as armas, tudo tentando ser fidedigno, né? Não só o design que eles queriam, mas também as armas corresponderem, né, à efetividade que elas tinham na vida real. Aí aqui tem também como o pessoal adestrou os cavalos, para os cavalos atuarem. O coordenador, o stunt coordinator dos cavalos. Os figurantes, tá? Aqui, ó, os vários orcs que ficam no fundo, tá? Como é que era a performance deles, como eles tinham que andar, atuar, cada povo à sua maneira, né? Os figurantes tinham que agir de acordo com o povo, né? Aqui é o cabelo e bigode, cabelo de hobbit, bigode de feiticeiro, então aqui é mais as perucas, tá? Um departamento de peruca, como eles fizeram. Peruca do Legolas, do Gandalf. Várias perucas, né? O filme inteiro é cheio de perucas. Dos elfos, tá? O cabelo dos elfos. Aqui sobre o Grima também, a maquiagem dele, um pouco do olhar dele. Making face, fazendo as faces, né? Aí as máscaras dos orcs, das criaturas. Partes do corpo que eles fizeram. Sobrancelha também, construída. Aqui a miniatura, que legal, com o cachorro. Quando o rei está possuído, né? A transformação dele. Os Urukais, os espectros do anel, né? Quando ele transforma, quando ele recebe o anel, né? E ele transmuta, na verdade, né? O Bilbo transmuta. As máscaras dos dublês dos hobbits, cara, nos planos à distância, né? Filmava com criança e punha as máscaras deles. Os corpos, tá? Dos mortos. O Treebird, né? Que é o Barbárvore.
E aí aqui tem mais um capítulo só sobre a filmagem, assim, como foi o cronograma de filmagem, o tempo que levaram, mais detalhes sobre a filmagem em si, assim, não é meio making off, é um contando como foram os dias de filmagem, quanto tempo levou, e várias pessoas que o corroteirista, algumas pessoas que normalmente não falam sobre que estão falando, não são, às vezes não é, a maioria das vezes não são os atores falando, é mais um pessoal mesmo de bastidores que dá os depoimentos de como foi a filmagem, até fala como os atores responderam a certas coisas. As refeições, o transporte, principalmente o transporte, cara. O tempo inteiro o pessoal indo e vindo de avião, equipe indo e vindo. Enfim. Tem um pouquinho dos personagens também. Aí tem o pessoal da edição, pós-produção, também dá o seu depoimento, o editor dá o seu depoimento, fala como foi o processo de montagem, edição, os efeitos, tá? Para algumas coisas funcionarem. Eu trabalho junto com o pessoal da Weta para fazer o Gollum, para fazer os chroma keys funcionarem, as multidões, ó. Massive Achievement, que é o que eles conseguiram em termos de transformar massas, né? De criar multidões para os combates. Capturando o Gollum, né? Como foi para capturar a animação do Gollum, né? Para criar, projetar na personagem. Aí tem um capítulo sobre a trilha sonora, sobre os efeitos também. O tema da Sociedade do Anel, né? E aí o começo do fim, que é quando o filme chegou nos cinemas. Então tem tudo um pouquinho aqui da sensação do quando o filme chegou no cinema, os produtos que começaram a sair, como o público aceitou o cinema, até a Nova Zelândia, como mudou a Nova Zelândia por causa desse filme. Os prêmios que receberam, enfim. Vários países lançando o filme, né? E é meio que acaba nesse pé. Enfim, é um apanhado de tudo aí dos 3 filmes, tá? Não é muito específico do que é de cada filme, mas é legal, são umas visões, uns pontos de vista diferentes que não recebem normalmente o holofote, né, o microfone, então conta umas historinhas paralelas aí, bem interessante. Então deixa nos comentários aí, pessoal, o que vocês acharam, deixa um like se você gostou e até a próxima.